Sabe aquele dilema da música Marília Mendonça? Amante nunca vai ter lar? É isso mesmo, gente. Hoje o nosso tema vai falar sobre amantes e por que os homens acabam não se comprometendo com essas mulheres. Até mesmo porque a gente sabe que é um assunto corriqueiro. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte da traição em vários lugares. Não estou falando que todo homem trai, nem que toda amante vai ficar no padrão de amante, ou enfim, eu não estou generalizando também que não há casos no qual o homem vai largar a mulher. Mas a gente também trabalha com estatísticas e sabemos que, em sua maioria, eles acabam fazendo promessas durante vários anos e acabam nunca cumprindo. E, obviamente, existem alguns argumentos que eu escuto bastante aqui no meu consultório que dizem respeito pelo qual esses homens não conseguem, de fato, tomar uma decisão e muitas vezes sair do seu relacionamento longo, duradouro, para estar com uma pessoa que muitas vezes não fez tanto sentido assim na vida deles. E mesmo que ele goste, mesmo que ele se sinta bem com a pessoa, mesmo que ele desfrute de uma boa companhia, às vezes isso não é suficiente para que ele realmente acabe com toda uma família para estar junto dessa relação. E é por isso que eu quero trazer aqui alguns dos principais pontos que acabam trazendo por que esses homens se mantêm nessa relação. Mas antes de iniciarmos, já vou te pedir para deixar um mega joinha aqui e se inscrever no canal. Eu me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e toda semana eu trago muitos vídeos aqui para vocês acerca de saúde mental e também de relacionamentos. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão do compromisso. Quando a gente tem essa ideia de compromisso com outra pessoa, fica muito difícil a gente simplesmente se desvincular, virar as costas. Um compromisso requer muitas situações e a gente sabe que ali gera um pouco de tristeza, um pouco de angústia e trazer isso para outra pessoa sem ela ter feito nada, porque muitas vezes a pessoa trai, tem uma mulher parceira que faz de tudo, que está ali presente, mas está faltando alguma coisa, ou às vezes é questão de caráter mesmo, um homem vai lá e trai, e aí tem essa questão do compromisso que ele não quer prejudicar o emocional de uma pessoa que muitas vezes acabou sendo tão bacana para ele durante tanto tempo. Então ele se prende nessa relação por um compromisso que ele fez com uma pessoa e que muitas vezes gera também a questão da pressão social, né? Eles estão juntos, já tem uma família, muitas vezes a gente tem filhos envolvidos também e aí gera todo esse desgaste que a gente sabe que é muito desagradável. O segundo ponto é o medo das consequências que uma traição pode gerar. A mulher pode ficar com muita raiva, pode querer brigar, pode ir atrás de justiça, pode querer afastar ele dos filhos caso essa for uma questão, pode também querer fazer com que ele saia de casa de mãos atadas, fazer com que ele se afaste de certas situações que antes eram familiares. Então o medo dessas consequências também faz com que ele fique um pouco reflexivo sobre a escolha que ele vai tomar. Então o homem que ele trai com uma certa clareza, ele sabe o que ele está fazendo, obviamente, mas ao mesmo tempo ele acaba ficando com um pezinho bem no chão para que ele não gere coisas negativas a longo prazo para ele mesmo. E a gente tem também a questão da ambiguidade no relacionamento. Geralmente a pessoa que está se relacionando com o homem casado não quer nada com nada. E o homem casado também quer só uma curtição, uma aventura, um bem-estar, um lazer. E muitas vezes acaba não tendo em casa pela correria do dia a dia, pela demanda dos filhos, pela demanda do trabalho, acaba gerando aquele aspecto um pouco mais pesado dentro de casa. E isso afasta muitos casais, é por isso que é tão importante essa pauta da comunicação. E aí ele busca fora uma aventura e essa pessoa ela também está destinada a ter só uma aventura. Ninguém começa uma traição esperando que vá se apaixonar por outra pessoa. Então muitas vezes para aquela mulher apaixonada pode até ser que aquele relacionamento deveria ir para frente, mas para o cara que tá ali do outro lado, ele vê aquilo como um step, como uma diversão, como um momento de descanso, de prazer, enfim, seja lá o que for que ele queira denominar. E aí ele acaba não vendo isso como uma verdadeira relação. Outro ponto importante é a questão do julgamento social. E aí a gente tem várias pessoas que vão realmente criticar. A gente sabe que é normal que isso aconteça. Os vizinhos, os parentes, os amigos, vai todo mundo muitas vezes ficar contra aquela pessoa. E isso pode fazer com que ele perca até a questão profissional dele se ele tiver alguns sócios, porque os sócios não vão querer estar vinculado à imagem de um cara que faz isso com a mulher. Então tudo isso vai gerando alguns gatilhos para que ele permaneça naquela relação, mesmo que ele não esteja feliz. E aí entra essa questão da traição. Algumas mulheres até sabem, mas acabam relevando por causa de todos esses contextos, ele continua fazendo e aí entra num loop infinito, no qual ele sempre vai fazer promessas para outra pessoa, mas obviamente ele não vai cumprir. Raras as vezes que eu percebi que realmente o homem esteve disposto a separar e ficar com a amante, isso não é muito comum. E a gente tem ainda aqui um ponto que pode ser um pouco peculiar.
E muitas pessoas podem ser que não aceitem isso como um argumento, que é o fato dele realmente amar a esposa e a família que ele tem com ela. Porque às vezes ele está buscando uma questão de dopamina, ele está querendo um prazer momentâneo, algo que faça ele se sentir bem, aquela questão de ego, machismo, enfim, todas essas questões que vai fazer com que ele se sinta poderoso, com que ele se sinta o melhor homem e o mais sensual de todo mundo. Então ele acaba tendo esses comportamentos, muitas vezes inaceitáveis, a gente sabe, para que ele se sinta bem com ele mesmo. Mas no fim ele diz que gosta da mulher, ele gosta da companhia, porque é uma pessoa bacana, uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa família, uma pessoa do lar. E aí ele não quer realmente deixar essa pessoa, mas ele também não quer magoar a amante ou, sei lá, tem medo muitas vezes que ela acabe ameaçando contar para a esposa. Então eu já ouvi no consultório homens falando que amam sua mulher, mas acabam não conseguindo deixar de trair por X motivos. Outro ponto, indecisão. Sim, homens são tão indecisos quanto mulheres. Tem gente que acha que não, mas eu sempre bato nessa tecla que o homem ele acaba sim tendo dificuldade em expressar o que ele sente. Muitas vezes ele acaba não sabendo como expressar alguma situação, como falar, como demonstrar algum tipo de apego. E o casal que não está bem alinhado na comunicação, ele vai se afastando, porque ele não sabe expressar, ele não sabe dizer o que ele sente, e aí a mulher também não sabe compreender e não sabe como buscar a resposta dentro dele. E ele acaba gerando toda uma confusão interna e buscando isso fora de casa. Isso também é um ponto comum, certo ou errado, indiferente. O que eu tô trazendo aqui são as principais questões que eu acabo ouvindo no meu dia a dia, trabalhando tanto com terapia de casal, quanto terapia individual com homens e mulheres de forma isolada. E a última questão, que é, assim, disparadamente a que mais aparece para mim, é a questão financeira. Sim, dividir bens, dividir casa, dividir empresa, dividir negócio, dividir tudo, acaba gerando uma certa frustração para o homem. Porque assim como as mulheres têm um apego emocional, o homem tem apego a bens. Dificilmente existe um homem que não é apegado naquilo que ele trabalhou, naquilo que ele construiu, na sua casa, nas suas coisas, nas suas finanças. E isso vai fazer com que ele também fique desprotegido, com que ele fique desamparado, com que ele se sinta incapaz de cuidar de outra família. Então ele está colocando em risco não somente a família, mas tudo que ele construiu ao longo desses anos financeiramente, o que gera um peso muito grande para ele. Então esse também acaba sendo um fator muito recorrente dentro das justificativas desses homens. Vou repetir para vocês que não existe certo ou errado, existem essas condições que eu acabo percebendo, mas uma coisa é certa. Dentro de um contexto onde a gente sabe que a relação já começou a partir de uma traição, já está subentendido que começou do jeito errado. Então pode acontecer, mas é muito difícil que aquele relacionamento se desenrole de uma forma positiva. Não tem como aquela mulher que é amante ser feliz acerca da infelicidade da esposa e de toda a família. Geralmente quem cresce acerca da felicidade de outra pessoa, acaba tendo um sucesso de curto prazo. Então, se você realmente tem interesse em alguém casado, verifique se realmente vale a pena você fazer tudo isso, se você realmente quer estar se relacionando com as pessoas. Afinal, o mundo tem tanto homem, né, gente? Precisa ir direto ali nos casados. Então, pense bem se é algo que você quer para sua vida, porque hoje você é amante, amanhã outra pode ser. E é isso, gente. Um beijo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.